Boa tarde, gente. Eu sou o professor Josafá, com meu amigo professor Júnior e o excelentíssimo diretor da Escola Pedro Cia, que está conosco aqui. É um prazer em tê-lo aqui. Esse projeto é o projeto Professores em Tempo de Pandemia, o que visa manter um histórico, um registro de tudo que os professores têm passado durante esses dias em distanciamento, né? Esse é o propósito principal. É uma fala clara, uma fala descontraída. Nós não estamos muito focados na área pedagógica. É somente um bate-papo, uma resenha que nós vamos estar fazendo aqui. Ok? Diretor Edmilson. Diretor Edmilson. Você vê. Boa tarde aí, Júnior, Josa, né? É um prazer aí estar com vocês hoje. É muito interessante, eu adoro o projeto de vocês, já assisti várias aí, vocês estão de parabéns, né? Como vocês me disseram mesmo, é mais um papo descontraído entre colegas, entre amigos, né? A gente está aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho para todos e tentar transmitir um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de humor, às vezes. A gente está aqui para isso, né? Vocês são feras nessa história, eu estou estreando aqui na entrevista com vocês. Eu falei que vocês vão ser apresentador de talk show, então o negócio está outro nível, entendeu? Júlio. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, né, agradecer o Edmilson por ter separado um tempo para nos atender e conversar com a gente. Agradecer a todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Já deixo aqui claro, né, que essa é uma forma de humanizar as nossas relações e trazer à tona um pouco das vivências dos nossos colegas de trabalho. Então, é importante a gente colocar isso, porque coloca não só como espectadores da história, mas também como uma parte integrante e construtora da história. Então, a gente aqui, nessas 2 últimas semanas, onde nós entrevistamos vários colegas, e hoje entrevistando o diretor, nós estamos, na realidade, trazendo à tona o que se passa por detrás de cada um de nós, né? E aí eu já quero agradecer também a presença e a participação da Cleide, né, que foi a diretora do Pedro Cia durante algum tempo, e ela está acompanhando a gente aqui também. Tem várias outras pessoas que já começaram aqui a interação pelo chat e também a acompanhar a nossa entrevista. Rafa, pode mandar a sua primeira pergunta. Que legal. Vocês são muito bem-vindos, vocês que estão conosco aí, nos assistindo, né? A primeira pergunta, Denilson, é a questão do tempo. O tempo é muito importante para que nós possamos nos organizar, controlar aquilo que nós temos para fazer, né? Organizar, colocar cada coisa no seu devido tempo. E esse momento que nós estamos em casa trabalhando, às vezes a gente confunde as coisas, né? Os filhos confundem, os filhos quer sair com o pai, a mulher quer que o cara vá no mercado na hora que está trabalhando. Tem tudo uma pequena confusão na questão do tempo, né? Agora, como que você está organizando o seu tempo? E se essa organização que você fez, ela está funcionando? Sim, Josa, a organização do tempo para mim é um pouco mais simples do que para vocês, né? Lá no Pedro, a gente está trabalhando todos os dias, né? A direção da escola, eu estou presente todo dia, então a gente está das 8 às 4 na escola, e a gente não tem caseiro, então a gente precisa estar presente, né, para receber os materiais da Secretaria de Educação. A gente está com algumas obras na escola também, né? A gente teve obra de pintura, instalação de câmera, troca de vidro, então muita coisa foi feita nesse período. Então, o meu tempo, em termos de trabalho mesmo, ele continua praticamente normal, não tem muita diferenciação do que eu teria se não tivesse a pandemia. Mas, assim, eu tenho que me organizar em termos, hoje, como a gente tem que trabalhar muito com vocês, que vocês estão remotamente, então a gente tem uma agenda de trabalho, das lives, por exemplo, toda segunda-feira a gente tem a DPCG, né, que é com vocês, a gente tem os DPCAs, então a gente tem que se organizar. Fora isso,
a gente tem a demanda da secretaria, né? Então, tudo é feito online. Então, a nossa dirigente manda os horários de reunião. A gente está tendo alguns problemas em termos, às vezes, de acesso, uma outra pessoa tem um pouco mais de dificuldade, mas, assim, em termos de organização de tempo, eu não tenho muito problema, não. Né? Por exemplo, em casa, minha esposa também é diretora de escola, então ela também sai para trabalhar todo dia. Os filhos estão no acesso remoto da escola, né? Está na faculdade, 20 anos está fazendo odonto, o outro está no primeiro ano do ensino médio, então eles têm que se virar um pouquinho mais sozinhos. Mas, assim, a gente vê o quanto é difícil para todos, né, essa organização de tempo. Quando a gente está em reunião com vocês, a gente vê como vocês estão em casa, sempre passa um filho aqui, um filho ali, às vezes a esposa, alguém chama atenção, um cachorro, é interessante, mas, assim, a organização do tempo, eu acho que vai ser uma das grandes diferenciais dessa pandemia, né? Além de todo o aprendizado remoto que a gente teve, de conseguir organizar vamos dizer, essa habilidade que nós não tínhamos, né? A gente não trabalhava tanto, pelo menos a maioria das pessoas, mas, assim, organização de tempo funciona. Para mim, funciona, como eu disse, principalmente para mim ser mais fácil por estar presencialmente na escola, né? A gente tem atendimento ao aluno todo dia, se o aluno tem um problema de acesso, a gente está lá para resolver. Se alguém precisa de um material, se um professor quer alguma coisa, a gente está sempre presente. Então, assim, para mim está sossegado. Nessa parte, eu posso falar para você que eu tô bem, né? Tô melhor que vocês. Vocês eu vejo que muitas vezes tem muita coisa ocorrendo, muito chamamento, família, coisa. Sim, como eu disse, tem as dificuldades? Com certeza, mas eu me virei bem, sim. Deu para funcionar. Realmente é bem diferente. Né? Esse dia eu acordei cedinho, fui para a academia e voltei e estava trabalhando. Né? A mulher falou, começou mais cedo hoje? Eu falei, não, é que eu resolvi trabalhar. Então, tem essa questão, né? Você trabalha a hora que deu para trabalhar, 8 horas já está trabalhando, é uma loucura, né? E aí, Judil, manda aí. Ok. Bom, Edmilson, a gente percebeu nos últimos anos, né, eu acho que nessa última década principalmente, o aumento exponencial de uma pandemia, digamos assim, uma pandemia digital que nós estamos nos dando conta dos prejuízos que ela pode causar na nossa sociedade nesses últimos 4, 5 anos. E aí, eu queria saber do senhor como é que, diante desse aumento quase que exponencial das fake news, como é que o senhor está fazendo para poder se manter informado? Porque o que tem acontecido é que é um volume de informações gigantesco, né? Então, tem muita informação que às vezes chega até a gente que são informações falsas, tem sites de confiança onde a gente pode encontrar informações, e aí eu queria saber como é que o senhor tem feito para poder se livrar, né, e tentar ficar o mais distante possível dessas fake news, visto que elas estão espalhadas por todos os cantos. Assim, Júnior, o que a gente vê hoje da questão da fake news, ela realmente é um problema, né, mundial, não é só no Brasil que a gente tem um problema, por exemplo, na eleição americana, que a gente vê que várias fake news são lançadas a todo momento. Nessa pandemia, a gente teve várias fake news sobre problemas com vacina, com isso, com aquilo, com pessoas morrendo. É muito complicado. Eu acho assim que sempre que você recebe uma notícia, o ideal é checar se essa notícia é verdadeira ou não. Onde a gente checa? Nos jornais oficiais, né? Você tem vários meios de imprensa que são confiáveis, né? Você não pode receber uma notícia aí no seu WhatsApp e começar a espalhar ela sem checar, sem saber se é verdade. Algum tempo atrás, a gente recebeu algumas notícias aí que os pais procuraram na escola para saber se era verdade ou não, a questão da retomada, que se os alunos iam perder o ano letivo, que não ia ter mais volta, isso e aquilo. A gente tem que tranquilizar todos, né?
colocar que é importante sempre verificar a notícia. Se você recebe, por exemplo, da escola, se você recebe alguma notícia, checa com a escola. A gente tem o nosso grupo no Telegram com os pais, né? É um meio importante de comunicação, onde o pai tem o acesso à direção da escola, à coordenação, até a secretaria. Os professores estão lá, então você consegue checar com a gente em termos dessas notícias relacionadas à escola. Em relação às notícias do dia a dia, como eu disse, você precisa sempre tá olhando, tá checando em meios oficiais. Não importa se você gosta de uma determinada empresa de telecomunicação ou não. Independente de qual seja ela, se você tem uma notícia assim que é muito bombástica, uma coisa assim que está impactando, que você vê que não deve, é uma coisa muito, muito fora do comum, né? É uma coisa assim, checa, olha 2 ou 3 meios oficiais que com certeza você vai ter, se for realmente verdade, ela vai estar em 2 ou 3, ela não vai estar só em um, não vai vir só pelo seu WhatsApp. Então, toma muito cuidado com isso, né? A gente precisa se organizar e saber que hoje a gente sempre precisa consultar os meios oficiais, né? Se for questão da escola, nós estamos lá todo momento aí à disposição para poder passar se é verdade ou não, alguma coisa escolar. E do nosso dia a dia, sempre assim, chequem com o site oficial. Você tem Folha, você tem Estadão, você tem o Terra, você tem o UOL, você tem vários aí, a Globo, você tem a Record, você tem o SBT, você tem vários sites, a CNN Brasil, você tem vários lugares que você pode checar se essa notícia é verdadeira ou não. Como eu disse, se é uma notícia bombástica, com certeza vai estar em todos, e a gente não precisa ficar divulgando só porque recebeu, já ficou assim, espantado com o que está lá. Vamos sempre se tranquilizar, checar a notícia antes de espalhar, porque uma notícia que é jogada numa rede social, o objetivo é esse mesmo, espalhar até você desmentir, você falar que não ocorreu mesmo, é complicado. Então, sempre checa com os nossos meios oficiais, porque é importante. No caso da escola, se for sempre alguma coisa, sempre checa com a gente está sempre à disposição aí para poder trabalhar com todos. Josafá? Vamos lá? Essa doença, esse momento que nós temos passado, ela tem assustado muitas pessoas. As pessoas têm estado assustadas, né? Devido a ser uma doença mortal, invisível, com fácil contato, você pode se contaminar com muita facilidade, e temos estado assustados. Essa é uma realidade. A gente se assusta porque pessoas próximas a nossa têm perdido as suas vidas, né? Família tem sido destruída, né? Tem família que perdeu pai, mãe, então ela assusta, né? Não sei se ela te assusta, mas ela, pelo menos para mim, ela assusta. Então a pergunta é, se ela te assusta, o quanto ela te assusta, o que você tem feito para trabalhar esse medo, né? Porque você tem que sair de casa todo dia, você tem que estar na escola, tem que fazer os seus cursos, né? Tem que estar na DE sempre. Você está numa vida normal, né? Trabalhando normalmente, mas quando terminar o dia, você vai para a sua casa, né? Você está com a sua família, seus filhos. Como que você tem feito para trabalhar esse medo, esse momento de incerteza, Edmilson? Assim, Josa, falar que essa doença não assusta seria mentira, e a gente, principalmente no início dela, a gente teve muitos casos, muita gente infectada, muita gente falecendo, amigos nossos perdendo familiares, é complicado, ela assusta sim, isso não pode se falar. O que a gente precisa aprender é conseguir conviver com ela, né? Esse medo, ele não pode ser um impeditivo para você conseguir viver. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente. A gente tem que sempre proteger a nós e aos nossos, né? Eu tenho pais idosos, então, assim, eu tenho muito medo de, por exemplo, muito poucos dias eu fui na casa dos meus pais, fui só em dias muito esporádicos, porque minha mãe exigiu a minha presença, senão eu ia ser deserdado, né?
Mas é bem assim mesmo, eu fico com medo por eles, né? Principalmente porque é uma doença que para o pessoal idoso, ele teve uma mortalidade muito forte, né? Trabalhar esse medo, como eu disse, a gente tem que entender que ela existe, ela precisa se prevenir, claro, né? Isso não é nem uma coisa que a gente esteja fora, a gente tem que saber, tem que ter essa ideia fixa que a gente precisa sempre prevenir o outro, né? Evitar sair, por exemplo, eu saio para trabalhar todo dia, né? Como eu disse para vocês, a escola, eu estou lá todos os dias, então muitas vezes eu deixo o funcionário ficar em casa, né, fazendo revezamento, mas eu estou lá, eu acho que é importante eu estar, né, eu prefiro me colocar ali na linha de frente do que colocar um funcionário meu, né. Nesse momento todos estão trabalhando porque a gente já está se preparando aí para um possível retorno em outubro. Mas assim, o que a gente precisa é sempre entender que a gente tem que se prevenir, a gente tem que respeitar a questão do distanciamento social, a questão de saber se posicionar em público, né? E quando você não tem aquela obrigação de sair de casa, vamos curtir um pouquinho a família, vamos ficar um pouquinho em casa, curtir os filhos, porque às vezes a gente às vezes vai no cinema, vai no teatro, e às vezes a gente não tem aquele tete-a-tete em casa, uma conversa de 15 minutos com o filho, com a esposa, então acho que é importante a gente aproveitar esse tempo para isso. Então, assim, eu acho que na medida que você se previne, que você tenta ao máximo manter todas as regras de higiene, de distanciamento social, usar máscara, é importante. Mas, como eu disse, eu não posso, infelizmente, me esconder na pandemia. Eu gostaria muito se a gente pudesse isolar todo mundo e falar que ela não existe. Infelizmente, a gente não vai conseguir isso nunca. Mas a gente tem que saber que ela pode ser vencida, que nós somos muito mais fortes do que essa pandemia. Essa pandemia veio para ensinar muita coisa, para colocar muita coisa para a gente começar a valorizar um pouquinho mais o nosso, porque às vezes a gente valoriza muito outras coisas que não são tão importantes. Então, eu acho assim, trabalhar o medo, trabalhar a proteção, principalmente aos outros, né? Quando você chega em casa, lava a mão, passa um álcool, se for possível, troca de roupa, coloca a roupa para lavar, né? Tenta se prevenir ao máximo para proteger os seus, né? E na escola a gente mantém o distanciamento social, o pessoal é obrigado a usar máscara, né? A gente tem, assim, quando quer falar, fala de longe. Então, a gente tenta ao máximo possível manter uma certa normalidade. Mas medo a gente sempre tem, sim, né, Josué? A gente vê tanta gente aí boa que foi embora, que vai deixar saudade, vai deixar aquele vazio no coração, é complicado. Né? Obrigado, Aline. Júnior? Antes de fazer a pergunta, né, ela já vou agradecer mais todo mundo que está acompanhando aqui, né? Algumas pessoas interagindo no chat, a Simone, que ela está sempre aqui acompanhando as nossas lives, o Danilo Henrique também, que mandou um salve, professor Josafá, e vários outros colegas que estão acompanhando, que estão mandando aqui, né, um oi para a gente. E aí tem uma pergunta também que está vindo da nossa audiência, que assim que, né, for possível, que o diretor terminar de fazer essa pergunta, né, responder essa pergunta, eu faço a que a audiência mandou para a gente, beleza? Então, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é uma coisa que, inclusive, a gente estava conversando um pouco antes de ficar ao vivo, né? Que, assim, esse período, ele foi interessante para que nós pudéssemos aprender ou até, né, acabar fuçando coisas que nós não tínhamos tempo para poder fuçar, né? Algumas tecnologias que a gente até tinha curiosidade, que às vezes a gente até tinha um certo contato com elas, mas que a gente não se apropriava pela falta de tempo. E aí a pergunta é nesse sentido, se o senhor possuía algum tipo de dificuldade para utilização de alguma tecnologia e quais foram as estratégias que o senhor usou para tentar sanar essas dificuldades, ou então, né,
quais foram as estratégias que o senhor utilizou para poder aperfeiçoar conhecimentos que o senhor já tinha sobre alguma tecnologia específica. Assim, Júnior, dificuldade com tecnologia, eu vou falar para você que eu não tenho tanto. Eu fiz técnico em informática, eu tenho isso, eu adoro tecnologia, né? Eu comprei computador muito cedo, então eu sempre, desde pequeno, adorava mexer, fuçar nessas coisas. Mas com certeza eu aprendi muito, né? Tinha coisas softwares, questão de imagem, de coisa que eu nem sabia que existia, sinceramente. Além de diretor do PwC, eu sou professor da rede, né? Eu tenho 2 cargos, né? Vamos pensar assim, à noite eu dou aula para o EJA, então eu tive que aprender muita coisa, Google Class, como mandar atividade, como fazer live, como trabalhar isso. Então, assim, aprendi muito, muito, muito mesmo, Júnior. Eu vou, nem de longe eu vou ser a mesma pessoa que eu era antes da pandemia, né? Eu aprendi a trabalhar com certas ferramentas e certas coisas que, como se diz, eu tinha a ideia, né, de como funcionava, mas não era minha ferramenta de trabalho, né? Minha ferramenta, por exemplo, quando eu fazia reunião com vocês, eu entrava na sala e a gente conversava, né? A gente se reunia naquele ambiente no ATPCG ou nas reuniões diárias, certo? Então, a gente estava ali presencialmente, eu acho que é muito mais gostoso. Mas a gente aprendeu, por exemplo, nunca pensei em estar dando uma entrevista por uma live, as entrevistas que eu dei foram sempre ao vivo, a pessoa está do meu lado me entrevistando, então é diferente, certo? São coisas que a gente aprendeu. Eu acho assim, quem pôde e quem conseguiu nesse momento se concentrar vai sair muito mais gabaritado, com um know-how muito grande depois dessa pandemia. É o que eu falo para os nossos alunos quando a gente conversa com eles, né? Para quem conseguiu se organizar, conseguiu trabalhar nesse momento de pandemia, um estudo que é muito difícil, tudo remoto é uma coisa muito difícil, é uma coisa assim que eu nunca imaginei viver, né? Dar uma aula remota, fazer uma reunião remota, eu nunca imaginei trabalhar com isso. Pensa assim, a época que a gente tinha aula remota era telecurso, era você ver a TV, ligar na Fundação Roberto Marinho e assistir aquelas aulas gravadas. Então, é muito diferente, é uma coisa onde a interação precisa existir. A gente começou a entender que a aula interativa ela precisa ser muito mais... sei lá, ela não pode ser maçante, ela precisa ser mais ativa. O professor aprendeu coisas que eu nem imaginava que ele tinha capacidade. Mas, assim, como eu disse, eu aprendi muito. Tecnologia é uma coisa que eu gosto. Eu tenho excelentes professores, vocês dois aí estão dando show aí nesse momento. Aprendi muito aí, o Sidão aí com a parte de tecnologia, o Josa também, que está na tecnologia junto com ele, o Celso, o pessoal... muita gente, a Ruth, assim, eu aprendi muito com todos, né? E a gente se desdobrou para tentar gabaritar a equipe e acho que a gente conseguiu. A gente tem hoje professores melhores, professores que conseguem hoje fazer uma coisa assim diferenciada, né? Mesmo à distância. Se você pega as lives das meninas do PV, se você pega o pessoal, as aulas que o Josa colocou de educação física, as entrevistas de boas práticas que o Júnior está fazendo, são fantásticas. A gente nota que esse período despertou muito mais, digamos assim, como eu vou dizer, momentos que a pessoa, sei lá, qualidades, né, que ela tinha, que às vezes ela nem sabia que tinha, mas ela desenvolveu e foi fantástico. Eu acho que a gente sai mais fortalecido, a gente sai de uma forma diferente. Eu acho que de tudo que ocorreu, isso vai marcar bastante, né? E também eu acho que a gente vai valorizar muito o presencial.
A gente vai valorizar muito depois que a gente puder estar junto com o nosso aluno, com toda a nossa equipe, o quanto é bom, né, trabalhar e quanto tá o olho no olho faz diferença. Ok. Ô Júlio, Perfeito. nós temos aí. Opa, Pode fazer a última, Júlio. tranquilo. Aqui, fazendo um comentário sobre que a galera está interagindo bastante aqui no chat, e aí, né, nós temos a participação da Ruth, a Ruth está escrevendo ali, né, que ela está dizendo que concorda com o senhor, que nem de longe ela vai ser a mesma, porque ela aprendeu a utilizar, está aprendendo a utilizar inúmeras ferramentas, isso é um lado positivo, né, dentre tudo que está acontecendo, né, dentre todas essas coisas ruins que estão acontecendo, talvez, né, talvez esse seria, eu até comentei com o Edmilson também, acho que uma das poucas coisas positivas que a gente vai poder carregar é que a gente conseguiu aperfeiçoar alguns conhecimentos, principalmente relacionado à tecnologia. E aí tem a pergunta da diretora, que foi diretora da nossa escola, né, a dona Cleide, e ela está dizendo o seguinte, ela está perguntando sobre que assim, a gente tem as nossas obrigações cotidianas, e ela está perguntando sobre a questão de como o senhor está se organizando para poder estudar, né? E principalmente se a Secretaria da Educação ela está oferecendo recursos para que isso se torne possível, né? Para que o senhor possa fazer o estudo contínuo e continuar, obviamente, se aperfeiçoando e alcançando voos ainda maiores. Assim, aí a Cleide eu não a conheço, né, até preciso, é uma das coisas que eu preciso corrigir aí nesse tempo, a gente não tive ainda tempo de conversar com a Cleide, né, é uma pessoa que marcou muito Pedro Cia, é uma pessoa que o pessoal tem muito carinho, eu ouço muita gente falar da Cleide, eu não a conheço, mas assim, eu acho que sempre que você está uma das coisas que eu mais aprendi na vida quando eu entrei no Pedro Cia, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, né, a gente tem que pegar um período aí, uma horinha aí no seu dia, para se esmiuçar, para ler toda a nossa biblioteca, que é muito grande, sobre educação. Eu acho que eu me organizo assim, eu pego pelo menos uma hora para dar uma lida todos os dias, para poder trabalhar essa questão, né? Eu não conhecia o ensino integral, conheci o ensino integral de ouvir falar, né? Então, eu tinha muita curiosidade de trabalhar na escola de tempo integral, então eu me organizei, sim, para ler bastante, desde que eu entrei lá em abril do ano passado, eu me cobro isso de estar tendo meu tempo de formação e cobro dos professores que também tenham, né? Acho que é importante sempre essa questão da formação continuada do professor. A questão da secretaria, assim, a secretaria oferece, sim, cursos, né? A gente teve aí um curso aí sobre MIT para os diretores, né? Eu fui um dos diretores da diretoria que foi escalado para estar fazendo esse curso, para depois ser formador na diretoria. Então, assim, a secretaria ofereceu várias coisas aí dentro desse período. Curso de projeto de vida, de eletiva, não foi o que assim, pode ser mais, sempre vai poder ser mais, né? A gente tem aí momentos de formação, mas a gente tem uma equipe formadora fantástica, né? A gente tem a Ruth aí, que tem um conhecimento de escola de tempo integral que é fantástico. Eu vou dizer que eu sou um fã 1000 vezes do trabalho que ela faz. A gente tem um trabalho aí com as nossas PCAs, que fazem com os professores. Então, assim, a formação é super importante. E para quem trabalha na PEI, se parar de estudar, não fica. A gente precisa sempre ter esses momentos de formação, esses momentos de sentar e querer aprender mais. Isso é importante para todos. E ler, sempre ler. A gente tem muitos autores, né? Muita coisa aí, uma biblioteca muito grande e importante para ser lida, né? E ser sempre aperfeiçoada. Eu disse, eu estava num curso de formação de diretores, né? Que a gente teve aí.
Mas é sempre assim, um diretor nunca pode parar de estudar, como um professor nunca pode parar de estudar. Acho que é imprescindível para todos, e isso a gente, como profissionais da educação, ou qualquer outro profissional que queira fazer um bom trabalho, o estudo é importante. Nunca a gente sabe demais, a gente sempre pode aprender com o outro. Em conversas com pessoas simples, eu já aprendi tanta coisa que eu não sabia, né? Então, todos podem me ensinar, eu estou sempre aberto a conversar e entender a todos, e ouvir, né? E o nosso trabalho é esse. Quando a gente acreditar que sabe tudo, é que a gente não sabe nada, não. A gente sempre está aprendendo, é importante para a vida, é importante para ser quem somos, né? A gente tem que estudar muito. Acho que o estudo é o nosso norte. Eu não vou falar para você que um dia eu vou parar de estudar, mesmo um dia que eu vai sair e tudo, me aposentar daqui a uns 15, 20 anos, né, do jeito que a lei muda, eu vou sempre estudar. Eu sempre gostei de procurar, de fuçar. Muitas vezes a gente não consegue autor brasileiro, a gente procura aí em algum site internacional e tem que tá antenado, tá tentando participar de tudo que é seminário. Eu sei que às vezes a gente não consegue fazer tudo e assistir tudo que a gente gostaria, mas a gente dá um jeito. É muito bom, estudar é imprescindível, é isso que a gente quer passar para o nosso aluno, que ele nunca pode parar. E como eu disse para vocês lá no começo do ano, quando a gente começou essa pandemia, aquele aluno que a gente conseguir incutir, que ele consegue fazer uma organização, que ele consegue montar um tempo de estudo, ele vai ser 1000 vezes na frente de qualquer outro, né? Isso vai permanecer para a vida inteira dele. Não posso falar demais, vocês ainda têm live, daqui a pouco a professora... Eu falo demais. Eu quero já agradecer a você aí, Edmilson, que o Sidão deve estar desesperado lá, me chamando lá. Quero agradecer aí a sua fala aí, foi muito bom estar com você nessa resenha aí. Né? Agradecer ao Júnior aí, meu amigo, que está conosco aí. Muito obrigado. Ok? Obrigado, Edmilson. Obrigado a vocês, Josa, Júnior, pela oportunidade. A gente precisa marcar aí outros dias para conversar, a gente está disposto aí a sempre estar tentando passar aí uma mensagem de esperança para o nosso aluno, para a nossa comunidade, e mostrar que nós somos mais, né? A gente não é uma pandemia que vai vencer a gente. A gente consegue, com certeza, aí, fazer um diferencial, sair disso muito, muito mais fortes, muito mais unidos, e como eu disse, valorizando muito mais depois que tudo isso acabar, o olho no olho, o estar presente, o estar frente a frente com o nosso aluno, com os nossos colegas de trabalho, e saber que eles fazem a diferença. E ninguém faz, e diretor é aquilo, o diretor é uma pessoa que tem que facilitar o trabalho de vocês, esse é o meu objetivo. O que eu posso fazer é facilitar o trabalho de vocês, fazer com que vocês façam mais, cada dia mais. Deixa eu parar de falar, senão daqui a pouco o Josa vai levar umas broncas. Abraço. Bom, Josa. Também quero agradecer a presença de todos vocês, todo mundo que mandou mensagem para a gente lá no chat. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui, que passou, que de alguma forma deixou alguma mensagem, que mandou sua mensagem de carinho. E é isso, né? Daqui a pouco a gente volta com a professora Yara, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco. A todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês aí. Até mais. Precisando, sabem onde encontrar.